Por algum tempo se usava a expressão orientação vocacional, né? Se falava em orientação vocacional. Você deu o seu exemplo, depois eu quero explorar isso com você. Só se aplica a adolescentes? Vamos lá. Não, Você vai responder já já. Isso. Só se aplica à pessoa que está terminando o ensino médio, né? Se aplica a outros públicos. Enfim, mas bora começar assim. Por que não é vocacional? Por que mudou essa nomenclatura e agora é orientação profissional? Na verdade, o termo vocação, primeiro que ele reflete muito a ideia de, talvez, uma conexão com a parte religiosa. E eu acho que a gente quis fazer essa diferenciação. Eu suspeitava disso. Isso. E também a palavra vocação envolve a ideia de que você nasceu para fazer alguma coisa, que não necessariamente é o que é a sua profissão. Assim, quando a gente fala sobre vocação, a gente está falando que basicamente só teria uma escolha correta. Sim. E a orientação profissional, ela não trabalha com isso. Não existe uma única opção. Existem várias, e existe aquela que no momento você acha que é a mais adequada para você, e aqui você decidiu seguir. E que pode mudar, que então. Que pode mudar no futuro também. No percurso biográfico. Isso. Pode mudar. A vocação dá uma ideia quase que destino, né? Isso. É como se estivesse muito estabelecido, muito fixo, muito único, e a gente quis se distanciar um pouco disso. Sim, sim. Isso se aplica muito, a vocação, no caso, o sentido de vocação se aplica muito às vocações religiosas. Né? O sacerdócio, digamos, padres, pastores, freiras religiosas, que pensam assim, pensam a sua vida a partir da ideia de um chamado divino, né? Eu fui chamado, separado para fazer isso, e eu vou entregar a minha vida inteira a isso. Não é o caso do que você está colocando. Não né? é o caso da orientação profissional, mas Muito também, massa. se você é uma pessoa religiosa e você acredita também na vocação, Sim. você pode ter os dois. E não necessariamente a sua vocação precisa ser a sua profissão. Sim, sim. Até porque dentro da religião também a gente tem, por exemplo, vocação ao matrimônio, por exemplo. Sim. É uma possibilidade. Sim. Não é só você ser padre, você ser freira, existem outros contextos. Então, você poderia também ter os dois, se é assim que você acredita, né? Isso varia um pouco de religião para religião, né? Varia um pouco de religião para religião. Dentro das religiões, vamos pensar assim, nas religiões hegemônicas, né? Que são os cristianismos. Então, por exemplo, na Igreja Católica, essa vocação, a vocação sacerdotal, é porque a vocação sacerdotal não é só padre, né? Então, padres são vocacionados, freiras são vocacionadas, diáconos, né? Tem uma série de cargos. Pensando só na questão dos padres, essa vocação, ela quase que exige uma exclusividade. Sim. Eu não conheço muitos padres, por exemplo, que exercem outras profissões. Já no caso das igrejas evangélicas, é mais comum que o pastor também tenha outra... possa ter. Então tem pastor psicólogo, tem pastor administrador de empresa, professor. Eu tive um professor de filosofia na época que era pastor. Mas olha, eu gostei muito dessa diferenciação, né? Essa coisa de que, no caso da orientação profissional, ela trabalha com essa possibilidade de que haja mudanças no percurso. Porque o ser humano, ele é assim, né? Você não pode querer estabelecer uma coisa fixa pro resto da sua vida, a gente acreditando dentro da ciência da psicologia que você está se transformando até você morrer. Sim. Como é que a gente vai estabelecer que vai ser isso que você é obrigado a fazer pro resto da sua vida? Isso Sim. não existe mais. É verdade. E Lara, é um pouco também do espírito do tempo, né? Os alemães gostam de usar uma palavra chamada Zeitgeist para falar disso, o espírito do tempo. Não sei se você conhece um cara chamado Bauman. O Bauman tem um videozinho muito legal na internet que ele fala sobre isso. Ele diz, olha, nossos tempos são líquidos, não são mais como na década de 80 para trás, que as pessoas tinham um projeto de vida. Exato. Ele está citando Sartre, projeto de la vie. Ou seja, aquela pessoa, eu quero ser funcionário do Banco do Brasil, esse é o meu projeto de vida, eu quero morrer fazendo isso. O Bauman diz, acabou. A vida se tornou líquida e as pessoas precisam ter essa capacidade de se reinventar. E isso é uma coisa muito boa, mas também tem um aspecto ruim. A insegurança? A incerteza? Um pouco. Sim. Eu gosto de conversar bastante isso durante até a primeira sessão, normalmente, quando eu estou num processo de orientação. Como eu trabalho mais com adolescentes, eu sempre pergunto a eles o que é que significa ser adulto. O que é ser adulto para você? Porque antigamente, o que era ser adulto? Era você sair da casa dos seus pais,
casar, ter Ter uma filhos, profissão. ter uma profissão que ia ser a profissão que ia lhe sustentar até o fim da sua vida. Sim, sim. E hoje em dia já não é mais assim. Para você ser adulto, nem sempre você precisa ter uma casa própria. Para você ser adulto, você não precisa mais estar casado, você não precisa mais ter filhos. Não sai nem da casa dos pais se não quiser. Pois é. Então, para você, o que é que significa ser adulto? Porque não existe mais um caminho estabelecido. Então, significa que você tem muitas possibilidades. Mas também a dificuldade de escolha, ela fica bem maior. Eu acho que nesse contexto que a gente está descrevendo aqui, um serviço como orientação profissional, ele se torna ainda mais importante nessa época de muitas mutações, muitas possibilidades E e ele se muitas adaptou incertezas. para isso também, né? Porque Uhum. antigamente, na verdade, a orientação profissional, os testes que a gente usa eram aqueles testes de habilidades, Sim, que era justamente para identificar no que você era bom e no que você poderia fazer e se encaixar melhor dentro de uma determinada empresa. Começaram assim os testes da orientação profissional, os testes da organizacional, né, da psicologia organizacional, todos iniciaram assim. E à medida que a gente foi evoluindo enquanto sociedade, eles também tiveram que mudar.